Capítulo 22. Baby, está quente aqui. Durante vários segundos depois que Jackson sai, espero Macy dizer alguma coisa. Ou que comece uma tempestade com todas as cores do arco-íris, formando uma Macy, exigindo saber o que está acontecendo entre nós. O que já percebo que vai ser um encrenca e tanto. E o pior é que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo entre nós. Se é que tem alguma coisa acontecendo. Sim, Jackson veio falar comigo 2 vezes hoje. Mas eu não faço ideia do que isso significa, ou mesmo se significa alguma coisa. E que raios foi aquele último comentário? Isso vai dar em muita coisa, Grace, mas pode ter certeza de que nenhuma delas será fácil. Quem fala desse jeito? Será que ele estava dizendo que está interessado em mim? Ou que não está? Aff, por que os homens têm que ser tão complicados? Talvez ele só esteja fazendo algum joguinho comigo porque se sente entediado ou coisa parecida. Talvez porque eu seja carne fresca aqui, no meio de lugar nenhum. Mas ele não parecia entediado depois da guerra de bolas de neve. Na verdade, parecia muito bravo com Flint. O que é ridículo, considerando que Flint me salvou de uma conclusão, de uma perna quebrada ou de algo ainda pior. Mas um garoto que não está interessado não age como Jackson agiu, certo? Não é do tipo que surta, e ele realmente surtou, mesmo que tenha sido algo bem frio, no meio da floresta, porque pensou que Flint tinha colocado a minha vida em risco. Ou será que surta? Eu acho que não, mas por outro lado, será que sei do que estou falando? Eu só tive um namorado até hoje, e o que eu sentia por Gabe não era nada parecido com isso. Até que foi um relacionamento decente. Já éramos amigos há anos, e uma coisa se transformou em outra com o tempo. Saíamos para alguns lugares juntos, dávamos uns beijos de vez em quando. Fazíamos todas as coisas de sempre. Mas Gabe era fácil. Ele nunca fez com que eu me sentisse como Jackson me faz sentir. Nunca me fez perder o fôlego, minhas mãos incharem ou meu estômago se revirar, apenas com uma olhada. Nunca passei horas pensando obsessivamente em cada palavra que ele disse. Nunca me peguei desejando sentir o toque de um rapaz como desejo sentir o de Jackson. Eu só queria saber o que Jackson sente. Ah, meu Deus. Aparentemente, Macy enfim acordara do transe induzido por Jackson em que estivera durante os últimos 5 minutos. Eu a encaro com uma expressão bem séria. Não comece. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. O que foi que acabou de acontecer? Eu caí de uma árvore, Flint me salvou da morte, Jackson me carregou de volta para o quarto porque eu torci o tornozelo. Digo tudo aquilo de uma maneira bem irreverente, esperando que se eu mantiver o assunto num tom casual, se não deixar a Macy perceber o quanto a minha cabeça está atarentada, ela decida falar sobre outra coisa. Esses são só os detalhes. Ela deita na minha cama com cuidado para não agitar o meu tornozelo. Tenho certeza de que os detalhes são bem importantes aqui. Não neste momento, nada disso. O que importa é a situação geral. E qual é a situação geral exatamente? Pergunto. Os 2 garotos mais populares da escola estão obcecados por você. Quase me enforco com o próprio moletom quando tento olhar para o rosto dela e saber se ela está brincando ou não. Eu não diria que estão obcecados. Eu finalmente consigo dizer quando desato os cordões do capuz do meu moletom e deixo de me estrangular no meu pescoço no processo. E não era você que estava me avisando para me afastar de Jackson no máximo possível? Sim, mas isso foi antes. Antes do quê? Antes de ver a maneira com que ele olha para você. Ela fecha os olhos e faz um som muito próximo daquele que fez quando Jackson sorriu para ela. Eu queria que Ken me olhasse daquele jeito. Você quer que o seu namorado olhe para você como um babaca arrogante que sabe que tudo vai acontecer do jeito que ele quer? Ele já faz isso, diz Macy revirando os olhos. Quero que ele me olhe como se doesse fisicamente o fato de não poder me tocar. Jackson não olha para mim desse jeito. Estou começando a pensar que é assim que eu olho para ele, no entanto. Macy torce o nariz. Amiga, se aquele garoto te desejasse mais, ele entraria em combustão humana espontânea. As palavras dela me aquecem e me fazem ter a impressão de que eu é que vou entrar em combustão espontânea, especialmente se passar mais tempo pensando em Jackson. Aquele garoto é bonito demais para o seu próprio bem e para a minha própria paz também.
E se Macy estiver certa, se ele estiver pensando em um quarto das coisas que eu penso sobre ele... Está ficando quente aqui. Começo a me despir das milhares de camadas de roupa que estou usando. Depois de passar 3 dias te vendo sofrer com o frio, jamais achei que fosse ouvir você dizer isto. Brinca Macy enquanto segura minhas calças para a neve e começa a puxá-las com força suficiente para me trazer até a metade da cama. Acho que a única coisa necessária para te esquentar é ficar bem perto do garoto mais perigoso da Academia Catmere. Dou um tapa nas mãos dela. O que você está fazendo? Tentando ajudar. É difícil tirar essas coisas se você não consegue ficar em pé. Ela puxa e puxa um pouco mais. E mesmo assim não consegue fazer muito progresso. Desde que eu mesma tiro. Afasto as mãos dela e me levanto, equilibrando o peso do corpo todo na outra perna. Enquanto tiro primeiro as calças para a neve e depois a calça forrada de lã. O que me deixa somente com a roupa de baixo térmica e as meias de lã. As duas peças são 1 milhão de vezes mais confortáveis do que as roupas para o inverno que eu estava usando. Macy tira as roupas para a neve também, e não diz mais nada até nos acomodarmos na minha cama outra vez. Em seguida, ela olha bem nos meus olhos e diz: Você passou o tempo demais procrastinando, agora desembuche. Não há nada para desembuchar. Eu me enfio embaixo das cobertas e apoio as costas na parede. Foi você que disse que as panelinhas da escola nunca se misturam. Ah, sim, mas você ainda não está em nenhuma panelinha ainda. Então as regras aparentemente não se aplicam a você. Você disse que não tem nada para desembuchar, mas eu duvido. Você está aqui há exatamente 72 horas e eu estou junto de você na maior parte dessas horas, só para constar. Não todas, é claro, porque eu não fazia ideia de que os garotos mais lindos da escola iam começar uma competição para ver quem vai ficar com você, bem diante de metade da turma do último ano. Ela me encara com expressão incrédula. Quando foi que isso aconteceu? E como isso aconteceu? Nada aconteceu, eu juro. Flint e eu somos só amigos. Ah, é claro, acredito. Estou falando sério. Ele é muito legal, mas nunca fez nada que fosse nem remotamente diferente do que um amigo faria. Macy revira os olhos. Que tal se eu citar o fato de que ele carregou você pela escada ou que veio até aqui para convidá-la para uma guerra de bola de neve? Foi você que pediu para ele me carregar a escada acima. Lembra do enjoo por causa da altitude? Sim, mas eu por acaso pedi para ele pular do alto de uma árvore para salvar sua vida? Tenho certeza de que ele pensou que você teria pedido se houvesse tempo. Ah, fala sério, você é um saco. Ela larga o corpo sobre a cama de novo. Não consigo entender se está mentindo para você mesma ou se é só ingênua. Não estou mentindo e não sou ingênua. Olho para ela com a minha expressão mais sincera. Eu juro, Macy, não há nada acontecendo entre Flint e eu. Ela me observa por um segundo e em seguida assente. Tudo bem, tudo bem. Mas estou percebendo que não disse o mesmo sobre você e Jackson. Jackson e eu... Jackson e... Digo, nós... Eu não... Não consigo terminar nenhuma frase. Minhas bochechas estão ardendo, porque até percebo o quanto estou falando de um jeito incoerente e incrédulo. Uau, os olhos de Macy estão enormes. A coisa está séria, hein? Não sei o que dizer, então não digo praticamente nada. A diferença é que Macy estuda aqui há muito mais tempo do que eu, o que significa que sabe muito mais a respeito de Jackson do que eu, e eu realmente gostaria de poder desfrutar um pouco mais deste conhecimento. É meio complicado. Espero que ela pergunte o que há de complicado nisso tudo, mas isso não acontece. Em vez disso, ela simplesmente confirma com um aceno de cabeça, como se dissesse, claro que é. Ele não é perigoso de verdade, como você disse, ou é? Nem termino de fazer a pergunta e já sei qual é a resposta. É claro que ele é, e você deveria ficar longe dele o máximo possível. Lembro que ele foi bem gentil quando me tocou, mas o fato de Jackson não ser como os outros garotos que conheci é tão perceptível quanto a cicatriz em seu rosto. Cada parte dele grita perigo, do tipo mais sombrio e brutal. Vejo nos olhos, na voz dele, no jeito que se porta e com o que se move. Reconheço aquilo, até aceito.
Mas quando estou perto dele, não tem importância. Quando estou perto dele, nada importa, a não ser ficar ainda mais perto. Embora seja óbvio que ele foi magoado antes. E também é óbvio que ele está determinado a se proteger. Foi a morte do irmão que causou tudo isso? Ou Woodson é só uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Meu instinto diz que é a segunda opção, mas eu não o conheço há tanto tempo para ter certeza. O silêncio se estende entre nós por vários e longos segundos. Eu observo Macy, que tem o que eu poderia chamar de de uma Eu observo Macy, que tem o que eu poderia chamar de uma cara de jogadora de pôquer, ao contrário, enquanto ela tenta encontrar algo para dizer. Leva um tempo, mas ela finalmente abre a boca. Ele não é perigoso no estilo Silêncio dos Inocentes. Não vai jogá-la num buraco para matá-la de fome e fazer um vestido com sua pele, nem nada do tipo. Solta uma gargalhada bem alta. Está falando sério? Isso é o melhor que consegue dizer? Que ele não vai fazer um vestido com a minha pele? Ela dá de ombros. Eu também disse que ele não vai jogar você num poço para matá-la de fome. Estamos no Alasca. Ele precisaria de uma perfuratriz de petróleo profissional para cavar um poço no chão congelado. Exatamente. Ela ergue as mãos num gesto bem óbvio. Viu? Eu disse que ele não faria uma coisa dessas. Está tentando fazer com que eu me sinta melhor ou está querendo me assustar ainda mais? Isso mesmo. Ela pisca os olhos várias vezes, olhando para mim. Está dando certo? Não faço a menor ideia. Ouço o som de uma mensagem que chegou no meu celular e quase a ignoro, mas deve ser Heather. Macy é a única pessoa em Catmere que tem o meu número, e neste exato momento seria ótimo contar com um pouco de sanidade da minha best. Heather, como foi o primeiro dia de aula? Tem algum gato na sua turma de inglês? Ou alguma menina bonita? Uma amiga quer saber. Ela inclui o emoji de duas pessoas se beijando na última frase, e eu rio, apesar de tudo que passei essa noite. Em seguida, tiro uma foto de Macy, que veste só uma blusinha e a roupa de baixo longa, e faz uma pose sensual com a ponta do dedo entre os lábios, quando digo que a foto é para minha melhor amiga em San Diego, e respondo: todas as meninas são lindas. Heather, que inveja. Como foi a sua aula? Eu. Fiquei de cama por causa do enjoo da altitude, mas vou começar amanhã. E em seguida, sabendo que Heather é capaz de conversar por uma eternidade e que eu quero terminar essa conversa sobre Jackson não ser um serial killer de cinema, eu digito: tô meio ocupada agora. Até mais tarde. Em seguida, deixo meu celular de lado e volto a olhar para minha prima, que está rolando a tela de seu celular também. Ela para assim que percebe que parei de trocar mensagens com Heather e diz: me diga a verdade, Gracie. Você gosta de Jackson? Gostar. É uma palavra insípida demais para as emoções que Jackson causa em mim. Há alguma coisa nele que me chama num nível muito profundo, uma conexão de almas, algo que está quebrado nele e que de algum modo se encaixa com aquilo que está quebrado em mim. Sei que Macy não percebe. Ela está ocupada demais sentindo medo da escuridão de Jackson e do seu status social para perceber o que há sob a superfície. Mas eu percebo todo o sofrimento, a dor e o medo girando ao redor de Jackson no redemoinho, bem abaixo daquela expressão vaga e do olhar vazio. Eu o vejo de uma maneira que imagino que ninguém mais nessa escola vê. Mas não digo nada disso a ela. Não tenho o direito de falar às pessoas sobre o sofrimento de Jackson. Em vez disso, respondo: e o que importa se eu gostar dele ou não? Isso não é uma resposta. Porque eu não tenho uma resposta, resmungo. Estou aqui faz 3 dias, Macy. 3 dias. Tenho a sensação de que tudo está de cabeça para baixo e de trás para frente, e eu não faço a menor ideia do que pensar sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa. Olhe, como posso saber o que sinto por um cara que mal conheço? Especialmente quando em um minuto ele me ignora e no minuto seguinte me carrega nos braços até meu quarto. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci e... A bufada de Macy interrompe meu monólogo. O que foi? Pergunto. Porque tenho a impressão de que você sabe de alguma coisa que não quer me contar. Não faço a menor ideia, vá em frente. Aperto os olhos e a encaro. Tenho a impressão de que você sabe de alguma coisa.
Desculpe, ela ergue as mãos num sinal óbvio de rendição. Eu só concordo. Jackson definitivamente não é como alguém que você já tenha conhecido antes. Você fala como se isso fosse uma coisa ruim. Entendo que não quer que eu goste dele, mas... Ei, eu te disse para ficar longe dele, porque ele não é uma pessoa fácil de se conviver, ou pelo menos nunca foi. Mas com você... O quê? Não sei, ela dá de ombros. Sei que vai soar bem clichê o que vou dizer, mas ele é diferente quando está com você. Sei lá, ele é tipo menos intenso, mas ao mesmo tempo mais intenso. Se é que isso faz sentido. Não, não faz sentido nenhum. Mace força uma risada. Eu sei, mas foi você quem perguntou. O que estou dizendo é que fico ressabiada com o que você e Jackson estão fazendo, seja o que for. Mas não sou totalmente contra. Não como eu seria se não o tivesse visto com você hoje. Quero pressioná-la a falar mais sobre aquilo, perguntar exatamente o que ela quer dizer, mas há um pedaço de mim que tem certeza de que já tem uma boa ideia a respeito. Ela está falando sobre Jackson que vi no corredor naquele primeiro dia depois que Flint me carregou até nosso andar. Ou o Jackson que vi na festa, aquele que parecia tão frio, tão cruel, que me fez sair correndo na direção oposta, literalmente. Se esse é o único Jackson que ela já viu, não é de se espantar que tenha sentido a necessidade de me avisar a respeito dele. Ainda não sei o que estamos fazendo, admito, afundando nos meus travesseiros. Ou mesmo se estamos fazendo alguma coisa. Eu só queria saber o que ele pensa sobre mim, entende? Tipo, se ele está brincando comigo ou se pensa como eu em relação a certas coisas. E que tipo de pensamento você vem tendo? Ela pergunta isso de um jeito tão casual que eu respondo sem pensar. Eu me sinto como se estivesse obcecada por ele. Pensa em Jackson quase o tempo. Eu paro de falar quando percebo o que estou fazendo. Ah, você me induziu. A aparência dela é de uma inocência totalmente fajuta. Só te fiz uma pergunta, você não era obrigada a responder. Você sabia que eu estava com outras questões na cabeça e não estava pensando em medir as palavras. Que bom, fico feliz por não estar censurando as próprias palavras. Você não precisa fazer isso comigo. Ela estende o braço e segura na minha mão. Estou falando sério, Gracie. As coisas vão ser meio esquisitas aqui para você durante um tempo. Mas entre a gente não vai ter nenhum clima esquisito. Nada disso. Ela inclina o espaço que há entre nós. Mesmo se não puder confiar em ninguém, pode confiar em mim para protegê-la. Mesmo com Jackson. Nós somos da mesma família, certo? Do nada, sinto um nó do tamanho do Monte Denali na minha garganta e engulo em seco, uma, duas vezes, tentando me livrar dele. Eu não sabia o quanto precisava ouvir essas palavras da boca dela. Não percebia a falta que faz ter alguém com quem se possa simplesmente contar. Alguém que não me faça perguntas incômodas. Alguém para estar ao meu lado. Você sabe que isso funciona para nós duas, certo, Macy? Você pode confiar em mim também. Ela sorri. Eu já confio, só quero ter certeza de que você se lembra do que eu disse. E que estou aqui, não importa o que aconteça, estou sempre ao seu lado. Há algo intenso na maneira que ela diz aquilo, e também na maneira com que ela me olha em seguida, como se tentasse me advertir e me reconfortar ao mesmo tempo. É tão bizarro que um frisson incômodo percorre a minha coluna, arrancando o calor que eu sentia deitada debaixo do edredom e trocando-o por um calor frio que não tem nada a ver com o Alasca e tudo a ver com a sensação de que estou mergulhada em uma situação muito maior do que imaginava a princípio, mesmo que não saiba exatamente do que se trata ainda. Tento ignorar a sensação, dizer a mim mesma que provavelmente é pura paranoia minha. Sou inteligente e honesta o bastante para reconhecer que ultimamente tenho tido uma inclinação a esperar que o pior aconteça em qualquer situação. Mas em vez de me deixar abalar pelo desconforto, simplesmente concordo com um aceno de cabeça e falo: que bom, fico feliz. Macy sorri. Agora que já resolvemos esse assunto, tem outra coisa sobre a qual a gente precisa conversar. Ela se levanta e vai até o frigobar. Mas eu tenho certeza de que você não vai gostar.